Glória a Deus. Carol hoje não me pediu tempo. Eu sou escolhido de Deus. É o tema, tá? Eu sou escolhido de Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 28 em diante. Antes de ler o capítulo 8, verso 28, aí do lado, capítulo 9, verso 8, diz assim: todos acharam, amém? Romanos capítulo 9, verso 8. Todos acharam? É só uma introdução para a palavra, tá, gente? Eu vou pregar não é em Samuel. Diz assim: isto é, não somos filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência de Abraão. Amém? Quantos são filhos da promessa aqui nessa noite? Amém. Então você já pode se considerar, pode ter uma certeza, você é filho de Deus. Glória a Deus. Amém, Diego? Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Nós somos filhos de Deus. Amém. Nós somos filhos do Senhor. Diz a palavra em Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois o que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Diga, esse sou eu. Diga, esse sou eu. Não tenha vergonha de falar, não, esse sou eu. É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou que antes ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos o teu nome aqui neste lugar, porque tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, cerca esse lugar com teus anjos. Eu repreendo
lugar. Que o Senhor venha abrir a janela do céu neste lugar com a tua glória, com a tua Shekinah. Que o Senhor venha derramar uma unção poderosa sobre os escolhidos de Deus aqui neste lugar, Deus. E em nome de Jesus, Pai, que não venha nenhuma palavra do meu coração, mas que venha uma palavra poderosa do teu coração para nossas vidas nessa noite. E que a tua palavra venha impactar os nossos corações, Deus. Em nome de Jesus. Que o teu coração seja cheio da glória de Deus nessa noite. Diga glória a Deus. Aleluia. Uma coisa você tem que tomar posse nessa noite. Você vai sair daqui nessa noite sabendo de algo. Que você não é uma pessoa comum. Diga, eu não sou uma pessoa comum. Os olhos do Senhor estão sobre a minha vida. A presença de Deus está sobre a minha vida. E a presença de Deus está sobre a tua vida. Todo o universo está ao teu favor. Porque quem domina o universo é o próprio Deus. E tudo que foi feito no universo, principados, potestades, nomes, esse planeta, todas as leis que você conhece, diz a palavra de Deus que foi feito por intermédio do Filho de Deus. Sabe quem é esse? Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo entregou a sua própria vida. Ele diz que Ele entrega a sua vida por amor de nós. Ninguém a tira, Ele a dá. Ele entregou a sua vida por nós, pelos escolhidos de Deus, pelos aqueles que hão de herdar a salvação. Ele entregou a vida dele por você, porque Deus, Ele sonhou com a tua vida. Deus, Ele sonhou com a minha vida. Sabia que Deus pensava em você? Você sabia que o teu nome está escrito na mão de Deus? Você sabia disso? Você sabia que você foi escolhido pelo Senhor? Diz a palavra de Deus que Ele nos escolheu a nós. Não foste nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu. E Ele diz aqui na sua palavra que tudo aquilo que nós temos a passar, fome, nudez, nada pode nos separar do amor de Deus, porque Ele testifica ao teu favor. O Senhor testifica ao teu favor. Então por que muitas vezes nós temos andado de cabeça baixa? Por que muitas vezes nós temos andado como derrotados nesse mundo? Por que muitas vezes nós temos andado como se nós fôssemos um Zé Ninguém nesse mundo? Se existe um que está ao teu favor, se existe um que entregou o seu próprio filho por você, então por que você tem andado como se fosse um qualquer? Uma pessoa sem destino, uma pessoa sem futuro, uma pessoa derrotada. Nós acabamos de ler que nós podemos passar o que passar, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Diz a palavra de Deus que em todas as coisas, não é em alguma coisa, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Uma coisa você já tem que tomar posse na tua vida. Você é o escolhido de Deus. O Senhor tem uma grande obra na tua vida. Ele tem chamado você para um grande ministério. Ele tem chamado a tua vida para impactar este mundo. Mas você tem que tomar posse disso na tua vida. Você tem que entender isso na tua vida, que você não é uma pessoa qualquer. Você tem que entender que quando você está andando, quando você está falando, o Senhor Jesus, Ele está contigo. Às vezes você, olha, Deus, parece que eu estou sozinho. Parece que não há diferença nenhuma na minha vida. O inimigo tenta colocar isso no teu coração. A minha vida é igual a do meu vizinho. A minha vida é igual a do meu vizinho da esquerda. A minha vida é igual ao do meu vizinho da
a tua vida é diferente. Porque você é o escolhido de Deus. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Aquele que o Senhor chamou para fazer a diferença nesse mundo. Amém, Jesus. Você está entendendo isso nessa noite? Então diga, eu sou escolhido de Deus. Eu sou escolhida de Deus. Então começa a andar por essa terra, tomando posse dessa terra. Começa a realizar as obras que o Senhor tem te chamado para realizar nessa terra. E começa a impactar nessa terra. E começa a dominar. E começa a se sujeitar. E começa a tomar posse como filho de Deus, como discípulo de Jesus, como escolhido do Senhor. Amém? Amém? Diga, eu tenho que tomar posse. Porque aquilo que você não toma posse, o inimigo vai tomar posse por você. Talvez você olhe para a tua casa e diz, o inimigo está tomando posse, porque um homem de Deus, um profeta de Deus não tem se levantado. Aquele que o Senhor tem chamado para se levantar, no meio dessa geração, não tem se levantado. Então você começa a se levantar na tua casa e começa a entender, olha, aqui eu sou escolhido de Deus. Eu sou um profeta de Deus. Você está entendendo isso? Glória a Deus. Então começa a mudar situações na tua vida. Começa a chegar na tua igreja diferente. Começa a chegar na tua igreja sabendo de uma coisa: quando eu entrar por essas portas, a presença do Senhor vai ser notória. E eu vou render o melhor culto do Senhor. Eu vou render a melhor adoração do Senhor. Eu vou rasgar o meu coração, porque Ele me escolheu para estar aqui. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. A pastora conseguiu chegar depois de muita luta, né, pastora? O diabo tentou. Pastor, eu vou ver se eu consigo ir. Falei, amém, pastor. Pastor, o diabo quer me amarrar. Mas eu sou uma escolhida do Senhor. E Ele tem que bater em retirada na tua vida. Sabe quando o diabo começa a ganhar espaço na tua vida? Quando você começa a perder a tua identidade espiritual. Quando você começa a não saber mais quem você é. Quando você começa a dar lugar para Ele, a dar brecha para Ele, tomando a tua identidade espiritual. Mas quando você entende que você é filho de Deus, que você é escolhido de Deus, saiba de uma coisa, Ele começa a bater em retirada. Amém. Porque Ele sabe que nós servimos aquele que o nome está acima de todo nome, de todo principado, de toda potestade. E Ele sabe que o Senhor Jesus nos deu autoridade para pisar em escorpiões, para tomar qualquer veneno, e isso não nos fará dano nenhum, para falar novas línguas, para ter a autoridade de Deus aqui nessa terra. Quando nós entendemos quem nós somos, o inimigo começa a bater em retirada. Porque ele olha para a tua vida e ele não vê você, mas ele vê o Filho de Deus, ele vê o Senhor Jesus, e ele tem que obedecer e bater em retirada. Diga, glória a Deus. Olha o teu irmão falar para você e diga para ele, você sabe quem você é? Você sabe quem você é, Márcio? Você sabe quem você é, Rihanna? Marcelo, você sabe quem você é? Você sabe quem sonhou com você? Você sabe quem sonhava contigo e sonha contigo? Você sabe quem escolheu você para uma grande obra? Você sabe disso? Você sabe? Diga, eu sei. Se você trocar essas portas não sabendo, você vai sair daqui nessa noite sabendo quem você é em Cristo Jesus. 1 Samuel capítulo 16 diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terá penas de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Eu te enviarei a Jessé, o belemita, entre os seus filhos que têm o provido de um rei. Disse, porém, Samuel: como irei eu? Ouvindo Saul me matará. Disse o Senhor: toma contigo um novilho, e disse: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e te mostrarei o que há de fazer. Um
dirás a quem te disser: fez Samuel o que dissera o Senhor. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade saíram em encontro, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e a seus filhos e o convidou para o sacrifício. Entrando eles, Samuel viu a Eliabe e pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O Senhor, porém, disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a tua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, mas Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a este. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. E era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge. É este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Glória a Deus. Nós vemos aqui o chamado, a unção de Davi. Existia um rei, já havia um rei em Israel, um rei chamado Saul, um rei que Deus tinha rejeitado, um rei que Deus não queria mais, um rei que não tinha compromisso com Deus, um rei que queria agradar o povo, mas não queria agradar a Deus, um rei que estava preocupado em agradar a gregos e troianos. Então Deus chama o profeta Samuel e diz: desce a Belém, e você vai lá na casa de Jessé, e você vai escolher você vai ungir ao qual eu escolhi, para estar substituindo Saul no reinado, para estar colocando outro no lugar de Saul, porque Saul tem desagradado o meu coração. Então já começo a entender uma coisa: Davi foi gerado no coração de Deus para se tornar rei naquela época. Davi teria que ter nascido filho de Saul, como foi com Davi, depois com Salomão e assim sucessivamente. Mas Davi não nasceu como filho de Saul. Davi nasceu no coração de Deus. Então já começa a entender uma coisa: antes de você entrar por essas portas, antes de você aceitar Jesus na tua vida, antes de você abrir o teu coração, como Jesus olhou lá para Natanael, antes que Felipe te chamasse, eu tinha te visto lá debaixo da figueira. Deus já estava contemplando ele lá. Deus já estava contemplando a vida de Natanael. Então começa a entender que antes de você entrar por essas portas, antes mesmo de você aceitar o Senhor Jesus, você já estava sendo gerado no coração de Deus, porque diz a palavra de Deus que é Ele que nos escolheu, é Ele que nos chama, é Ele que nos capacita, é Ele que nos escolhe. Então você começa a entender que Davi foi gerado aonde? No coração de Deus. Você tem que entender uma coisa: você foi gerado no coração de Deus. Diga: eu fui gerado primeiro no coração de Deus. Eu não sou qualquer um. Deus sonhou comigo, Deus me
escolheu, eu nasci no coração de Deus. Toma posse dessa importância na tua vida. Eu aceitei Jesus porque o vizinho à direita me chamou. Não, esquece isso. Eu aceitei Jesus porque a pastora pregou para mim. Não, esquece isso. Eu aceitei o Senhor Jesus porque Deus já estava sonhando comigo. Deus já estava sonhando comigo. Deus já estava sonhando com o meu ministério. Deus já estava sonhando com a minha adoração. Deus já estava sonhando com a minha voz. Deus já estava sonhando com o meu louvor. Deus já estava sonhando com o meu ministério. Deus já estava sonhando com você. Então alguém pode olhar para a tua vida e dizer: você não é ninguém, você não é nada. Você diga: não, alguém sonhou comigo. E sabe quem foi? Foi o Criador de todas as coisas. É o Senhor Jesus. Sonhou contigo. Então começa a tomar posse disso na tua vida. Começa a entender isso, que você não é um qualquer, você é o escolhido do Senhor. Então você nasceu primeiro no coração do teu Pai, você nasceu primeiro no coração de Deus. Não foi o teu vizinho na direita, não foi o teu pastor, foi o Deus que sonhou contigo. Antes que você entrasse por essas portas, Deus sonhou contigo. Antes de você entrar pela primeira porta de uma igreja, o Espírito Santo estava te gerando, porque o Espírito Santo estava pairando sobre onde havia trevas. Estava pairando sobre você. Estava chocando você. Estava criando você no mundo espiritual. Estava gerando você no mundo espiritual. Porque Deus olhou aí no teu coração e viu algo tremendo, e viu um adorador, e viu aquilo que ninguém enxergava. Deus viu. Aquilo que ninguém pode ver lá no teu coração é aquilo que Deus está vendo dentro do teu coração. Por isso que você entrou por essas portas, porque Ele te trouxe aqui neste lugar nessa noite. E o profeta Samuel não queria ir lá, porque ele estava defendendo Saul, porque ele amava a vida de Saul. Então Deus dá uma ordem para ele: até quando? Pela pena de Saul, havendo eu rejeitado. Deus rejeitou Saul. Eu entendo aqui algo tremendo. Nós somos escolhidos de Deus. Nós somos os filhos de Deus. Saul tinha a unção de Deus. É Deus que ungiu ele. Saul era o escolhido do Senhor, amém? Todos concordam com isso? Mas Saul, em 1 ano e meio, tirou o coração de Deus, colocou o coração no seu reinado. Deus vai fazer grandes coisas tremendas na tua vida. Deus vai levantar o teu ministério. Deus vai levantar você na tua casa como profeta. Deus vai te levantar no meio dessa geração. Mas nunca tire o teu coração daquele que tem te chamado, daquele que tem te levantado, que é o próprio Deus. Saul tirou o coração de Deus e colocou o coração no seu reinado e colocou o coração na adoração do povo que adorava Ele. E Deus, por isso, rejeitou. Em 1 ano e meio ele consegue deixar de ser cheio do Espírito Santo para ser cheio de demônio, porque Davi tinha depois de tocar a harpa para expulsar o demônio que vinha sobre a vida dele. Então entenda uma coisa: sem Deus nós não somos ninguém. Sem o Espírito Santo de Deus nós não somos ninguém. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus, damos valor a isso, somos escolhidos de Deus, entendemos e buscamos e adoramos e queremos sempre mais Deus. Nós somos uma potência na mão de Deus. O inimigo vai fazer de tudo para te dizer que você não é ninguém, para que você venha desanimar, para que você venha parar. E diz a palavra de Deus que Deus dá uma ordem para ele: ó Samuel, vai à casa de Jessé, vamos para o vaso de Jessé.
reino. Sabe o que eu entendo aqui? Se eu não fizer, se eu não adorar, Deus vai levantar outro. Mas só existe uma versão. Se eu não fizer, se eu não adorar, se isso começar a encher a minha vida, se eu começar a me sentir tal, se eu abandonar o Senhor Jesus, Deus vai levantar outro, diga outro melhor. Deus só levanta melhor. Abra lá em Atos, capítulo 1. Depois eu vou voltar aqui de novo em 1 Samuel. Valorize a escolha que Deus tem feito. 1 Atos capítulo 1. Verso 16. Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo disse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele foi contado conosco e participou desse ministério. Judas participou do ministério de Jesus, amém? Judas foi escolhido por Jesus, amém? Quem escolheu Judas? Jesus. Ora, este adquiriu um campo como recompensa do pecado, e jogando-se de cabeça, partiu seu meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E todos que habitam em Jerusalém ficaram sabendo o que acontecido. De maneira que na sua própria língua este campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Pois no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem a habite, e tome outro o seu episcopado, liderança, ou em outras traduções, ministério. Outro tomou o ministério de Judas. Judas era escolhido, mas ele não entendia que ele era escolhido do Senhor. Quando ele começou a ver que ele não ia levar nada, que ele viu que o negócio começou a apertar do lado dele, ele acha melhor negar Jesus, ele acha melhor vender Jesus, melhor dizendo, vender o Senhor Jesus, e ele vende, porque ele não entendia que ele era escolhido de Deus, porque ele não entendia o plano que Deus tinha na vida dele, porque ele não valorizava. Diga: aquilo que eu não valorizo, eu vou perder. Aquilo que você não valoriza na sua vida, você vai perder. Judas não valorizou, Saul não valorizou a presença de Deus. Então aquilo que o Senhor tem te chamado do teu ministério, valorize teu ministério. Aquilo que o Senhor tem te chamado da tua vida, valorize. Valorize na tua vida. E diz a palavra de Deus que Samuel foi lá na casa de Jessé. Diga: quem me escolhe é Deus. Quem me escolheu foi Deus. E como nós lemos aqui em Romanos 8, 28 ao 38, todas as coisas cooperam para o teu bem. Nada pode nos separar do amor de Deus. Continua firme, continua lutando, porque nada pode te separar do amor de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que te sustenta. Enquanto você for dependente de Deus, nada vai te separar do amor de Deus. Enquanto teus olhos estiverem no Senhor Jesus, enquanto você entender que você é escolhido de Deus, Saul tinha achado que era o povo que tinha escolhido ele. Saul estava colocando a sua confiança no povo. Quem vai me sustentar aqui como rei vai ser o povo. Quando nós começamos a fazer isso na nossa vida, quem vai me sustentar é o meu pastor, quem vai me sustentar é o diácono, quem vai me sustentar é fulano, é ciclano, nós estamos esquecendo de Deus. Ah, mas o pastor foi injusto comigo, a pastora foi injusto comigo. Quem sustenta o meu ministério é o Senhor. Quem sustenta o teu ministério é Deus. Então
Então não adianta ficar falando mal do pastor, não adianta ficar falando mal disso ou daquilo. Quem sustenta a tua vida espiritual é o Senhor que cuida da tua vida. E todas as coisas que eu quero para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que creem no seu decreto. Então, se eu amo a Deus, eu entendo uma coisa: Deus vai fazer o melhor na minha vida, porque eu sou escolhido de Deus. E se Deus sonhou comigo, e se Deus apostou em mim, e se Deus investiu em mim, Ele vai fazer o melhor. E Ele vai fazer acontecer. É só continuar na posição, é só continuar lutando, é só continuar confiando, entendendo que eu sou escolhido de Deus, do chamado de Deus, do chamado de Davi, até que tomar posse do seu reinado passou-se anos. Diga, a escola de Deus. Diga, a escola de Deus. Os escolhidos de Deus passam pela escola de Deus. Você vai passar por lutas, mas você vai vencer. Você vai passar por tribulações, mas você vai vencer. Você vai passar por dificuldades nesse mundo, mas você vai vencer. Porque em todas essas coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então você vai vencer. Porque você é escolhido de Deus. Foi Deus que te chamou. Diz a palavra de Deus. E Jessé, eles entram lá na casa de Jessé. E Jessé chama seus 7 filhos. Só bonitão, né? Na cabeça de Jessé, na cabeça do profeta Samuel, devia ser o primogênito, o cara lei de Israel. O primogênito deve ser o rei. É fácil, vou chegar lá, Deus vai me mostrar, é esse aqui. Como foi que Saul falou no dia seguinte, Saul vai chegar, o rei vai chegar, e ele viu e já sabia que era Saul. Mas no caso aqui, foi diferente. Diz a palavra de Deus que Jessé vai lá, chamou seus 7 filhos, o Senhor olhou para aí Samuel, é esse aqui. Olhando para a aparência, é esse aqui. Não é esse. Então deve ser esse. Também não é esse. Também deve ser esse. Também não é esse. Passam-se os 7 filhos. Às vezes se pergunta: Deus, por que me chamou? Não me chamou meu irmão, porque eu acho que ele é um pouquinho melhor do que eu. Por que ele não chamou fulano, porque eu acho que ele tem mais garra do que eu? Por que ele não chamou ciclano, porque eu acho que ele é melhor do que eu? Por que tu me chamou? Você parou para perguntar isso? Deus, por que tu me chamou? Deus sabe de todas as coisas. E passou-se os 7 filhos. E o Senhor falou: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Não é um dos 7. Deus olha para Samuel: Samuel, não atenta pela aparência. Se você vai olhar para a aparência, eu vejo que estava dentro do coração. Ninguém vê como Deus vê. De repente eu olhar para você, escolher um, escolher outro. Mas fulano tem esse jeito, ciclano tem esse jeito. Eu vou escolher esse, eu vou escolher aquele. Às vezes nós mesmos não nos escolheríamos. Eu ia achar: não, eu tenho essa limitação, eu tenho essa dificuldade, eu tenho esse problema, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Jessé fez isso. Jessé nem encontrou com Davi. Talvez você olha, talvez no meio da tua sociedade ninguém contava contigo, ninguém te levava, te dava valor. Talvez as pessoas não esperavam nada de mim, de bom lá de Belém, uma cidadezinha pequenininha. Será que poderia surgir algo de bom lá? Talvez ninguém poderia olhar para a tua família. Tua família era a mais mal falada do bairro. Talvez ninguém poderia olhar para você. Você era o mais mal falado do bairro, ou então o mais apagadão. Talvez ninguém olhava para você. Davi estava nessa situação, ninguém olhava para Davi. Diga, existia um rei lá na casa de Jessé. Existia um rei lá na tua casa. E diz a palavra de Deus que Jesus, ele é o rei dos reis. Então existia um rei lá na tua casa,
ninguém esperava, onde ninguém dava nada, onde ninguém acreditava. Diga: esse rei sou eu. Esse escolhido sou eu. De repente, Jessé: ó, tem um lá que eu nem chamei para estar aqui, que eu nem imaginava que ia fazer a diferença, que eu nem imaginava que ia mudar a história de Israel, que eu nem imaginava que alguém ia contar com ele, que eu nem imaginava que o Senhor ia levantar. Você está entendendo isso nessa noite? Que eu nem esperava que o Senhor ia mudar a situação daquele lar através daquela pessoa, que eu nem esperava que o Senhor fosse me levantar para mudar a situação de uma nação. Talvez você não esperava, talvez você mesmo não aguardava, mas o Senhor já tinha escolhido a tua vida para impactar a tua família, para impactar a tua casa, para impactar a tua igreja, para impactar a tua geração. Deus esperava e espera em você aquilo que mesmo nem você muitas vezes diz: mas Deus, eu quero te dizer nessa noite que aquele que te escolheu, ele não erra, ele nunca se engana. Se ele te escolheu, se você é o escolhido de Deus, os projetos de Deus, os planos de Deus, as coisas que Deus tem planejado contigo, você continue acreditando que elas vão se realizar na tua vida. Pode se levantar tempestade, pode se levantar tribulação, mas é a escola de Deus preparando o rei. A escola do Senhor preparando o rei. E vai lá o profeta e o anjo Davi. Quando Deus te chama, é só o começo. Diga: só o começo. Quando Deus me chamou 14 anos atrás, era só o começo do meu ministério. Estava nascendo ali o ministério. Quando Deus te chamou para fazer algo para a obra dele, era só o começo. Mas se passaram 14 anos, e eu estou na escola de Deus. Diga: eu estou na escola de Deus. E Davi vai para a casa do rei para tocar uma harpa, mas expulsar o demônio do rei. Diga: Deus estava preparando ele, Deus estava ensinando ele. Não se apavore. Talvez eu recebi um chamado de Deus hoje. Talvez, Senhor, está demorando um ano para se realizar, está demorando 2 anos para se realizar. Deus não vai mais me realizar na minha vida. Vai sim, porque Deus, Ele é fiel. Aquele que prometeu, Ele é fiel. Não desista, não pare no meio do caminho. Entenda que você é o escolhido de Deus e que você está na escola do Senhor. E depois de Saul, depois ele vai e derrota um gigante. Agora talvez eu tenha derrotado um gigante, as coisas vão melhorar. Não, pioraram, porque Saul começa a perseguir ele. Diga: a escola de Deus. Não adianta você ficar com raiva do teu irmão, porque é a escola de Deus. Diz a palavra de Deus que Davi começa a fugir. Aquele ungido, aquele que era o rei no mundo espiritual, aquilo que você é no mundo espiritual vai acontecer aqui nesse mundo. Já tinha acontecido no mundo espiritual. Já aconteceu no mundo espiritual. Já está acontecendo nesse mundo. Diga: glória a Deus. Já está acontecendo nesse mundo, porque eu sou escolhido do Senhor. E diz a palavra de Deus que o profeta, que o rei Saul, quando Davi começa a crescer, que aquele homem que diz a palavra de Deus tem muito amor Davi no começo, quando estava lá tocando a harpa, tem muito amor Davi. E depois, quando ele mata o gigante, quando ele começa a guerrear e começa a vencer, o inimigo coloca um ódio no coração de Saul. E ele começa a perseguir e começa a querer matar. Você está entendendo isso? As tribulações que você passa na tua vida, eu quero te dar uma boa notícia: não vão te matar se você não desistir. As dificuldades que você vai passar nesse mundo, você pode até dizer: Senhor, eu não estou aguentando mais.
mas aguenta sim, porque o Senhor é contigo, e as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É por isso que quando você vai dormir dizendo, Deus, eu não aguento mais, no outro dia o Espírito Santo já te renovou, e te deu uma nova força, e te deu uma nova unção, dizendo, continua caminhando, porque você está na minha escola. Diga glória a Deus. E Deus está levantando aqui no SEVEC grandes homens e grandes mulheres de Deus, e grandes ministérios. Você crê nisso nessa noite? Então a palavra do Senhor Jesus diga, eu creio. Eu creio, Senhor. Eu creio que eu estou dando força. Aleluia. Você tem que ter visão de Deus. Tudo que você passar vai ser para o teu bem. Continue firme. E sabe quando às vezes Saulo começa a perseguir, eu vou matar Davi. E teve uma hora no ministério de Davi, e Davi estava lá junto com o povo inimigo, com seus valentes. Davi tinha formado uma milícia. Os valentes de Davi, você sabe quem era? Gente que não valia nada. Era os chamados vagabundos da época. Aqueles que não valiam nada. Eram os milicianos de hoje em dia. Fala baixo. Amém? Eu posso morrer agora. Glória a Deus. O Senhor tem planejado um grande futuro. O Senhor tem investido. Então Davi estava lá, parecia que não ia se realizar. Tem época na tua vida que o diabo vai soprando no teu ouvido e você vai estar parece estar totalmente oposto aos projetos de Deus. Como José também, parecia que José estava totalmente oposto aos projetos de Deus. Vai ter época na tua vida que você vai estar totalmente oposto aos projetos de Deus. Mas não tema, não te espantes, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Continua acreditando, continua entendendo. Quando você estiver passando por esse momento, você olha no espelho e diga, eu sou um escolhido de Deus, e aquele que me chamou, Ele é fiel, e Ele vai cumprir na minha vida, porque eu não vou parar, e eu não vou desanimar, e eu não vou desistir, eu vou continuar lutando e acreditando. Eu creio que o meu Redentor vive, e que por mim Ele vai se levantar na minha vida, e vai me levantar, e vai mostrar que está comigo. Diga glória a Deus. Então não entre para essas portas como se fosse qualquer, como se fosse um derrotado, não. Não caminhe a tua semana como se tivesse um peso de 50 quilos nas tuas costas, não. Entre por essas portas e caminhe nessa terra, saltando sobre os montes, porque o Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida. O Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida. Então na tua casa, no teu trabalho, é o Espírito Santo de Deus que está contigo. Glória a Deus. Mas nada pode nos separar do amor de Deus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É o Senhor quem nos justifica. Pode se levantar 1000, pode se levantar 10.000, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas os escolhidos não serão atingidos. Davi estava lá no povo inimigo, nos filisteus. Estava lá no meio do povo inimigo. E perseguido pelo rei do povo de Deus. Você está entendendo isso? Quem conservou a vida dele? Diga Deus. Deus. E diz a palavra de Deus que quando Davi estava lá, fugindo de Saul, ele entra numa caverna, e quem encontra lá dormindo? Diga o rei. Diga o rei. Ele corta o manto dele, pedaço, mas não mata Saul. Porque você não precisa matar o teu irmão para que o teu ministério venha crescer.
Você não precisa destruir as pessoas para que o teu ministério venha crescer. Porque o teu ministério cresceu no coração de Deus, nasceu e cresceu no coração do Senhor. Então você não precisa matar o teu irmão. Davi poderia pensar, não, eu vou matar o rei, que aí eu vou ser o rei. Eu já tenho uma unção de rei, então eu vou ser o rei. Aquilo que Deus testificou, você não precisa tomar com a força de ninguém. Aquilo que o Senhor testificou ao teu respeito, você não precisa dar um jeitinho para conseguir no mundo espiritual. Porque o Senhor vai fazer com que as coisas venham acontecer na hora certa e no momento certo da tua vida. Porque você é o escolhido de Deus. Filho, eu sou escolhido de Deus. Eu sou escolhido do Senhor. Fique de pé nessa noite. Saia daqui nessa noite sabendo de uma coisa. Você é o escolhido de Deus. Está chamando a pastora aqui na frente para estar orando. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, a gente tem que entender, escolhido de Deus para quê mesmo, né? A parte pior da vida de Davi foi quando Deus me escolheu. Eu costumo dizer que Deus às vezes bota a gente em cada furada. Davi ele tinha uma vida tranquila. Ele pegava as ovelhas do pai dele, levava para o pasto, tocava para as ovelhas ouviam, não falava mal se ele tocava bem, se ele tocava mal. As ovelhas não ouviam. Os mais belos louvores, Davi fez quando era pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí que um certo dia, o pai dele disse, alguém foi lá e falou, teu pai já está te chamando. E ele, coitado, sem saber, deixa as ovelhas lá. E vai na casa do pai e diz, pai, eu cheguei. E está Samuel lá e diz, o Senhor te escolheu. Para quê? Depois disso, a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Davi não tocava mais pela ovelha, agora tocava para endemoniar. Fala para o seu irmão, Deus está te chamando. Mas aguarde. Ou lá na raça, lá na raça. Nunca mais aquele menino foi o mesmo, diz a palavra. Porque o menino que tocava para a ovelha, agora tinha que tocar para o rei endemoniado. E tinha que estar o tempo todo se confrontando com o demônio. Imagina, Marcelo, que quando ele saía dali, devia sair bem certo. Porque o demônio que usava o rei não era demônio bobo, era demônio de rei. E ele era tão inexperiente. Fala, ele foi escolhido. Foi Deus que escolheu ele. Ele nunca mais foi o mesmo. E por que Deus escolheu ele? E ele chega um dia para entregar um lanchinho para o irmão dele. E ele deu um gigante enorme, todo armado, afrontando o povo de Deus. E ele foi escolhido porque todo escolhido não consegue ouvir alguém falando contra o seu Deus, sim ou não? E ele fala, mas o que é isso? Diz, se você é escolhido de Deus, você vai se preocupar quando alguém falar mal de Deus. Quando alguém falar mal da igreja, fala, você vai querer guerrear. É verdade. Porque você é escolhido. E diz a palavra que ele agora, ele diz, peraí, ô gigante. Não tem ninguém para ir contra você? Tem sim, eu. Por quê? Porque eu sou escolhido. Um menino que estava apenas apacentando ovelha. Para que Deus escolheu ele? E agora Davi tem que guerrear uma coisa que ele nunca guerreou. Ele fala, bom, já matei o urso, já matei o leão, agora tem que matar esse gigante. Tem hora que a gente fala assim, será que Deus botou isso numa furada? Porque depois que ele me escolheu, eu só tenho que guerrear. E diz a palavra que o escolhido de Deus teve que matar aquele gigante. Aleluia! Ele foi para o deserto e ele foi para o castelo e ele casou com a filha do rei e estava
porque ele é o escolhido de Deus. Nesta noite, Deus está perguntando: você quer ser mesmo o escolhido de Deus? Pergunta ao seu irmão: você quer ser mesmo o escolhido de Deus? Você que está aí fora, ouvindo essa palavra, Deus está dizendo para você: você quer ser um escolhido meu? Você quer mesmo que eu te escolha? Vai ter gigante para matar. Vai ter irmão ciumento para querer matar você. Vai ter um monte de gente querendo te matar. Vai ter um inimigo maior do que você se querendo te matar. Mas eu quero dizer uma coisa para você e para mim: vale a pena ser escolhido de Deus. Porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores. E aí vai vir gigante, Deus vai te usar e você vai matar o gigante. E aí vai vir um rei com muito ciúme, Deus vai fazer assim, matar o rei. E aí vai vir todas as lutas que podem vir. Mas por sinal, quando as pessoas olharem para você, vão dizer: eu quero ser igual a ele.